Você já acordou com a sensação de que alguma coisa em você morreu durante a noite, como se uma parte essencial tivesse sumido e agora só restasse a obrigação de fingir que está tudo bem, fingir que ainda faz sentido levantar, falar com as pessoas, seguir a rotina como se você ainda fosse você? Franz Kafka transformou essa sensação, que quase todo ser humano já experimentou, em uma das histórias mais desconfortavelmente reais da literatura. A Metamorfose não é sobre um homem que vira inseto, é sobre algo muito mais próximo, muito mais humano e muito mais difícil de aceitar. É um retrato daquilo que acontece quando a nossa utilidade social acaba, quando deixamos de servir e, por isso, deixamos de importar. O que Kafka escreveu não foi um conto de ficção absurda, foi um espelho, frio, direto e dolorosamente familiar. Prepare-se para enxergar sua própria vida, sua própria família e sua própria identidade com outros olhos, porque o que essa história revela não é o que acontece com Gregor, é o que acontece com quem está ao redor dele e, pior, com a gente. Gregor Samsa acorda e percebe que não está mais no próprio corpo. Mas sua primeira reação não é pânico, não é medo, não é desespero, é preocupação com o horário do trem, com o chefe, com o trabalho que ele pode estar perdendo. É aqui que Kafka aprofunda o golpe. O corpo de Gregor já não é humano, mas sua mente continua programada para funcionar como se fosse. E o que isso revela é brutal. Gregor não se transforma num inseto naquela manhã. Ele já era, há muito tempo. A metamorfose apenas torna visível o que o mundo já tinha feito com ele por dentro. Ele acorda irreconhecível e, em vez de perguntar o que aconteceu comigo, ele calcula o tempo que ainda tem para não perder o emprego. Isso não é ficção. É um retrato fiel do que acontece quando o valor de uma pessoa é medido apenas pelo que ela entrega. É como se o sistema tivesse invadido seu corpo e agora ele só existisse para produzir, mesmo que já não tenha forma para isso. E essa é a parte mais incômoda. Gregor ainda está lá. Ele pensa, ele sente, ele sofre, mas ninguém mais consegue ver, porque seu corpo não serve mais. A partir desse ponto, o leitor é jogado numa realidade invertida, onde o absurdo passa a fazer sentido e a lógica começa a parecer insana demais para ser mentira. E então surge a pergunta inevitável: o que define nossa humanidade? É o corpo que habitamos ou a consciência que carregamos dentro dele? Kafka responde com uma provocação. Se a aparência muda, a compaixão acaba? Se o rosto deixa de ser familiar, o amor também desaparece? Gregor continua sendo Gregor. Mas ninguém mais reconhece isso, e aos poucos, nem ele. A reação da família Samsa revela algo ainda mais inquietante sobre a natureza humana. Eles não tentam entender o absurdo, não buscam ajuda, não se questionam, simplesmente reorganizam suas vidas ao redor do novo contexto. O pai, que viveu anos às custas do filho, não demonstra gratidão, apenas raiva por ter perdido sua fonte de renda. A mãe tenta oferecer amor, genuíno, mas incapaz de ultrapassar a barreira da repulsa física. E Grethe, irmã de Gregor, é quem passa pela transformação mais ambígua da narrativa. Nos primeiros dias, ela cuida de Gregor, alimenta-o, limpa seu quarto, protege-o da indiferença dos outros. Com o passar do tempo, o zelo se desgasta. O cuidado vira obrigação. A obrigação vira sacrifício. E o sacrifício torna-se incômodo. O que parecia compaixão revela-se adaptação conveniente. A família Samsa vira um microcosmo cruel das relações capitalistas. Cada membro vale pelo que produz. Gregor, que sustentava a casa, torna-se inútil. Transforma-se em fardo, em peso a ser administrado. Sua utilidade definia seu valor, e agora não tem mais valor nenhum.
Eles não falam mais com ele, apenas falam sobre ele, como se ele fosse um problema técnico, que podia ser solucionado com silêncio. E a parte mais dura, eles não discutem isso, só agem. Kafka expõe com clareza: o valor humano pode ser alterado quando deixamos de servir às expectativas. A família decide. Gregor deixa de ser filho, deixa de ser irmão, deixa de ser humano. Enquanto todos se concentram na transformação grotesca de Gregor, Kafka conduz o leitor a uma virada inesperada. A verdadeira metamorfose acontece com Grethe. A irmã de Gregor, antes vista como frágil e inútil, vai se tornando a nova força da casa. Ela cresce, ganha espaço, ganha voz. Enquanto Gregor regride, de provedor a prisioneiro, Grethe ascende, de dependente a protagonista silenciosa. E aqui, Kafka revela algo que poucos percebem. O crescimento de Grethe só acontece porque Gregor cai. O sofrimento dele se torna o combustível da transformação dela. Ela amadurece, mas ao custo da destruição do irmão. No início, Grethe cuida, mostra compaixão, se dedica com zelo sincero, mas com o tempo, essa dedicação vira rotina. A rotina vira peso, e o peso vira repulsa. Ela não o rejeita por maldade, ela o rejeita por conveniência. Kafka mostra que, muitas vezes, não é a crueldade que destrói os vínculos, é o simples desejo de seguir em frente sem o incômodo que o outro representa. Grethe se cansa, ela começa a desejar uma vida onde possa respirar de novo, com mais espaço, mais liberdade e sem o peso constante da presença de Gregor. E Gregor passa a ser um obstáculo para o futuro que ela começa a desejar. A cena do violino marca esse rompimento. Gregor, tocado pela música, sai do quarto. Tenta se aproximar, lembrar que ainda sente, que ainda ama, que ainda é ele. Mas Grethe não vê mais o irmão. Vê uma criatura que ameaça tudo o que ela está construindo. E então diz: precisamos nos livrar disso. Não dele, disso. Naquele instante, Gregor deixa de ser uma pessoa. Kafka plantou símbolos devastadores que passam despercebidos pela maioria dos leitores. As 3 portas do quarto de Gregor representam 3 caminhos de fuga, todos eles bloqueados: a família, o trabalho e a sociedade. Ele está aprisionado por todos os lados. Cada porta se abre para um tipo diferente de rejeição: a família, que só o aceita enquanto ele é útil, o trabalho, que o descarta sem hesitar, e a sociedade, que o trata como uma aberração. A maçã que o pai atira e que se aloja nas costas de Gregor inverte o símbolo bíblico. Em vez de trazer conhecimento, ela traz condenação irreversível. A maçã apodrece lentamente, causa uma infecção que se espalha aos poucos, espelhando a decomposição silenciosa das relações familiares. Kafka mostra que a violência do pai não é um ato isolado, é um veneno que contamina tudo ao redor. O retrato da mulher com peles, pendurado na parede, simboliza os últimos vestígios da humanidade e da sexualidade reprimida de Gregor. Quando a família começa a remover os móveis do quarto, ele se agarra desesperadamente àquela imagem. É sua última conexão com aquilo que ele era, antes da transformação. Kafka revela que nossa identidade se ancora em símbolos pequenos, objetos, imagens, rituais, que nos fazem lembrar de quem somos. E há um detalhe ainda mais cruel. A mulher do retrato está envolta em peles de animais mortos. Gregor, agora um animal, se identifica instintivamente com aquelas criaturas que foram sacrificadas, para que a beleza humana fosse exibida. O retrato se torna um espelho do seu próprio destino, ser descartado, para que a vida da família possa seguir. A hora da sua morte, 3 da manhã, remete à morte de Cristo, sugerindo uma dimensão simbólica de sacrifício. Gregor morre para libertar a família.
Sua morte se transforma num último gesto de amor, retirar-se da vida deles, para que possam renascer. Mas, ao contrário de Cristo, seu sacrifício não salva ninguém. Só libera os outros para continuarem sendo exatamente o que sempre foram: um sistema econômico disfarçado de afeto. A mudança para uma casa menor não representa apenas economia. Simboliza o encolhimento da vida, a redução da humanidade ao mínimo necessário. Kafka antecipa algo que vemos todos os dias: relações comprimidas, afetos otimizados, vidas reduzidas àquilo que funciona. E só. A obra não é sobre um homem que vira inseto. É sobre o quanto transformamos outras pessoas em insetos, quando isso nos convém. Gregor representa todos aqueles que a sociedade descarta: idosos, pessoas com deficiência, doentes, desempregados, qualquer um que deixa de ser produtivo segundo os critérios da utilidade social. A família Samsa revela algo difícil de encarar: nossa capacidade de desumanizar, sem perceber. Eles se convencem de que abandonar Gregor é a melhor escolha para todos. Transformam crueldade em suposto cuidado por meio de justificativas convincentes. Kafka mostra com precisão como nos tornamos rápidos em classificar alguém como não humano quando isso serve aos nossos interesses. Pense nos eufemismos que usamos até hoje para encobrir exclusão e abandono. Intervenção humanitária para guerras. Reestruturação para demissões em massa. Cuidado especializado para instituições que isolam os mais frágeis. Kafka previu com exatidão essa linguagem distorcida que transforma abandono em virtude. E essa história não envelhece, porque continua acontecendo todos os dias. Famílias que deixam parentes com Alzheimer para trás, cidades que ignoram quem dorme na calçada, empresas que descartam funcionários como se fossem peças defeituosas. Kafka enxergou, com uma lucidez assustadora, o mundo moderno que viria. Um mundo onde seres humanos são reduzidos à sua função e descartados quando não servem mais. Mas o golpe mais profundo vem agora. Kafka não mostra apenas quem sofre, mostra também o papel de quem assiste e não faz nada. Não somos apenas vítimas de um sistema impiedoso. Somos, muitas vezes, parte dele. Toda vez que desviamos o olhar diante de um problema social, toda vez que atravessamos a rua para não encarar alguém em situação de rua, toda vez que avaliamos o valor de uma pessoa pelo quanto ela produz, estamos repetindo o comportamento da família Samsa. E aqui está o detalhe mais incômodo do livro. Kafka nos faz, no início, simpatizar com a família. A gente entende suas dificuldades, sente pena, até tenta justificar suas escolhas, mas aos poucos, percebemos que essa simpatia é o caminho para a cumplicidade. Kafka não está apontando o dedo, está virando o espelho. E a pergunta que fica no final não é sobre Gregor, é sobre você. Quando Gregor morre, a família não chora. Eles respiram aliviados, sonham com uma nova vida, pensam até em casar Grethe. A morte do monstro liberta todos, menos ele. Kafka constrói aqui um dos finais mais desconfortáveis da literatura moderna. A morte como libertação, não para quem parte, mas para quem fica. O horror já não está na metamorfose, mas na normalização do fim. A família não lamenta, não vive o luto, não se lembra do que foi perdido. Eles simplesmente seguem em frente. Gregor é apagado da memória familiar como se nunca tivesse existido. E o mais cruel, eles se convencem de que sua morte foi o melhor para ele também. Acreditam que foi um ato de amor, de alívio, de compaixão. Essa reescrita dos fatos permite que sigam em frente sem culpa e com a consciência tranquila. Kafka antecipa um mecanismo que vemos com frequência quando alteramos a narrativa para justificar nossas decisões.
Transformamos vítimas em culpados, omissões em virtudes e sofrimento em escolha racional. A última viagem da família ao campo parece, à primeira vista, uma cena de renascimento, mas é, na verdade, uma celebração disfarçada. Eles florescem, nutridos pela morte de Gregor. Grethe, descrita como florescente, é apresentada como uma jovem cheia de vida e pronta para o casamento. Sua juventude e beleza contrastam violentamente com a decomposição do irmão, que tornou possível essa renovação. Kafka não encerra sua história com redenção. Termina com um espelho virado para o leitor. E diante dele, a pergunta muda de forma. A pergunta não é mais como alguém se transforma num monstro, mas sim como passamos a tratar uma pessoa quando decidimos que ela não é mais humana. Lembra da pergunta inicial, sobre acordar sentindo que não é mais humano? Kafka mostra que o verdadeiro horror não está na transformação física, mas em descobrir que sua humanidade sempre foi condicional. Você só era visto como humano enquanto produzia, enquanto era útil, enquanto servia aos outros. A metamorfose é um espelho brutal. Mostra como o amor pode ter prazo, como a compaixão pode acabar e como, diante da dificuldade, reduzimos o outro ao que ele entrega ou não entrega. Kafka não consola, não resolve, só expõe. E o que ele escreveu em 1912 é ainda mais real hoje. Vivemos em uma sociedade que exige produtividade constante e descarta o que não serve mais. Gregor somos todos nós, quando adoecemos, envelhecemos ou paramos de produzir. A pergunta que fica não é quem foi Gregor Samsa, é quem ainda nos vê como humanos, quando deixamos de ser úteis. A resposta de Kafka é dura: quase ninguém. E a pergunta mais difícil é: se você fosse a família de Gregor, teria agido diferente? Ou também teria virado as costas, com boas justificativas? A metamorfose real não é virar inseto, é decidir que o outro não é mais humano. E isso pode acontecer com qualquer um de nós.